Boa noite. Boa noite, boa noite. Bem, vamos lá. Deixa eu ver se está saindo som aqui. Não sei se está saindo som. Paulo, está saindo som aí? Está me ouvindo? Oi. Gente, desculpe se está saindo som. Eu não estou ouvindo. Alô? Tá saindo som. Bem, estou fazendo uma live agora, não avisei ninguém, 1h da manhã. Porque eu estou conseguindo falar um pouco melhor essa hora. Estou tossindo menos. Eu queria falar com vocês sobre esse acordo. Para mim era bem importante ter esse papo aí com vocês, porque a gente sabe que quando vem um assunto desse assim, as pessoas começam logo a dar opinião sem antes tentar se informar ao mínimo. Apesar de não ter muita informação, algumas coisas que eu vi, que eu estive lendo e vendo também, dá para ter mais ou menos uma ideia e mais ou menos numa linha do que eu já vinha pensando há um tempo. Porque o que tem acontecido muito hoje em dia é que as pessoas pegam um assunto e já saem explicando sem ter lido nada, né? A imprensa joga um assunto desse e as pessoas já querem dar opinião já. Primeira coisa que é o perigoso é o seguinte, que quando você faz a leitura já querendo tomar um lado, direita ou esquerda, como referência, né? E isso implica em alguns vícios que sempre atrapalham a notícia, o fato que realmente aconteceu. E é um assunto muito sério. As pessoas hoje em dia, os youtubers, têm preocupação de mostrar que sabem todos os assuntos. Alguns não, debatem, vários debatem o assunto, né? Mas muita gente entra numa de que já sabe o assunto. E é um assunto meio complexo. Cara, esse assunto é um assunto meio antigo, gente. Eu me lembro dessa discussão desde a época do Fernando Henrique. Entendeu? Desde o Fernando Henrique que esse assunto vem sendo debatido. O Lula, umas 4, 5 vezes durante o governo dele, mencionou isso, a Dilma também, o Temer muito en passant, e fechou agora com o Bolsonaro, né? E tem muita gente que pergunta, pô, por que fechou só agora com o Bolsonaro? Só tem um detalhe nisso aí, as diretrizes e a espinha dorsal desse acordo já é bem antigo, tá? Ele não mudou do Fernando Henrique pro Bolsonaro ou pro Lula, não. Então, muita gente comemorando que foi o Bolsonaro que fez isso aí, mas foi o Lula. Não, esse é um acordo antigo. E ele só veio agora... Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, né, gente? Dá um ok aí, que eu estou falando aqui. Opa. Vamos lá, vamos lá. Tá ouvindo, não tá? Se não, reinicio. Ok, tá bem. Então, valeu. Então, o que acontece nisso aí? Esse é um assunto que já vem ocupando há muito tempo a mídia. Então, estou querendo dizer para vocês. A gente sabe muito bem que alguns relatórios apresentados, né, pela World Trade Organization, que nada mais é o WTO, que nada mais é OMC, Organização Mundial do Comércio, né? Ele já vem dizendo que os Estados Unidos vai perder para a Rússia entre 2029 e 2030, a China já ultrapassa a economia americana. Mas vamos entender isso aí bem, porque isso é muito importante. Esse é um dos pulos do gato, essa compreensão
o que é essa história de ultrapassar os Estados Unidos. Pela World Trade Organization, de 11% a 12% do comércio mundial é entre China e Estados Unidos. Quer dizer, não entre eles, né? Entre eles acho que é 3% ou 4%, mas eles dominam o comércio mundial. Chega a 12% do comércio mundial está na mão dos dois países, para vocês notarem a força dos dois. Aí vem um dos problemas, cara. Aí começa realmente o problema. Quando os Estados Unidos começou a fazer restrição aos produtos chineses, e vamos separar uma coisa muito importante, não os produtos fabricados na China, porque tem uma diferença muito forte aí. Qual a diferença, Alex? Hoje, quase 70% do produto consumido nos Estados Unidos por indústrias americanas, essas indústrias estão na China. Então, quando você fala consumir produtos chineses, não são os produtos fabricados na China, e sim os chineses, de indústrias chinesas que concorrem, né? Tanto é que teve a empresa agora de tecnologia que foi proibida nos Estados Unidos, que a gente sabe que aproveitou tecnologia, desenvolvimento americano para desenvolver os celulares dele e tudo, mas todo mundo já sabia que isso iria acontecer. Quando você pega seu parque industrial e transfere para outro país e a mão de obra de outro país, muito da tecnologia é perdida. Isso aí não tem novidade nenhuma. Então, existe essa diferença, né? Vamos pensar mesmo a China ultrapassando os Estados Unidos, mas ainda tendo o poder das indústrias americanas dentro do país. Por isso que o Trump, desde o primeiro dia de governo, tentou levar várias empresas americanas de volta para o território americano. Conseguiu, não só da China, não, né? Você vê a GM saindo do México, você vê algumas empresas assim voltando aos Estados Unidos por incentivo, né, fiscal, incentivo do governo Trump. Então, os relatórios da WTO, da OMC, elas diziam que, pelo estudo deles, tá? Pelo estudo deles, que foi um relatório do FMI, BID, OMC, durante 12 meses fizeram esse relatório, esses 12 últimos meses, eles diziam que os produtos chineses iriam escoar para a Europa. Aí que vem o grande aceleração desse acordo. Vale ressaltar nessa história toda que a gente sabe que a Europa é fortemente industrializada, gente. Isso iria causar um impacto terrível dentro da Europa. Entendeu? Como é que isso pode impactar na Europa? Eles vão ter que repensar tarifas, novas tarifas, a política de impostos. Eles teriam que mudar toda a estrutura da União Europeia para poder encarar de frente a entrada dos produtos chineses. Né? O que acontece aí? O que iria acontecer? O Brasil também, fazendo esse acordo, os produtos da União Europeia iriam entrar no Brasil. Aí que está outro grande problema, porque a gente pensa, mas os produtos chineses também entram. Não, mas os produtos feitos na Europa são de outra magnitude. Por exemplo, os produtos agrícolas, né? Desde maquinário a tudo. Todos os produtos. Vamos botar todos os insumos, tudo agrícola, entrando no Brasil. Nós temos que lembrar que esse setor agrícola no Brasil foi o setor que mais recebeu a quarta revolução industrial, a inteligência artificial. Vale lembrar das máquinas e tudo. Imagina só você fazendo uma aposta dentro do Brasil dele virar um país totalmente agrícola, o que ele já vem desmontando a nossa indústria, a nossa tecnologia, para forçar a gente a isso, sendo que é uma indústria, sendo que é um setor que já não emprega mais tanta gente como empregava. E a tendência é ocupar menos ainda. E fora os efeitos colaterais, que vai ser o aumento de desmatamento de floresta, né, a perda de empregos, agrotóxicos, o dinheiro na mão de poucos, porque os latifundiários
eles não vão gerar emprego, e mesmo esse dinheiro que eles ganhem, eles não vão aplicar em qualquer outro setor para gerar emprego ao povo. Ele vai tirar mais ainda, né? E fora o fato, né? Vamos botar... Desculpe estar falando assim, que eu estou evitando tossir. Vamos tentar entender que esses países da Europa, todos eles têm muito mais tecnologia do que o Brasil. E o custo isso é importante, o custo do capital é mais baixo. Entendeu? Então, a gente tem que lembrar também que, fora eles colocarem a tecnologia, jogar a gente para o setor primário lá, jogar para a gente para a agricultura, botar a tecnologia deles, o capital deles, o custo do capital é mais baixo. O euro vale muito mais do que o real, 4 e pouco vezes mais, né? 4 vezes, né, o preço do real. Então, eles conseguem botar uma tecnologia aqui dentro mais barata, e isso tudo para fugir da roubada que vai ser, né? Tem uma indústria que na Europa é muito forte, né? Muito forte. Apesar do Japão ainda ter uma tecnologia boa na área automotiva, nós temos que lembrar que a indústria europeia ainda domina. O carro alemão, né? O carro inglês, o escocês. E vamos indo, Suécia, aí você pega a Volvo, você pega o Saab, você vai pegar a Mercedes, você vai pegar a BMW, vai embora, Jaguar, vai embora, vai embora. A gente vai falar Ferrari, vai falar tudo aqui. O que acontece? Na Europa, já há alguns anos, eles estão com uma crise com venda de automóveis. Eles estão numa crise assim, está sendo negativo todo ano na Europa a venda de automóveis. Adivinha onde eles vão jogar isso tudo? Dentro do Brasil. E adivinha, hoje ainda, um pouco, a grande número no ABC Paulista e fora as outras fábricas que estão vindo para o Brasil. Você vê a Nissan fazendo mais fábrica, a Fiat aumentando. Como é que eles vão lidar se o cara vai botar uma BMW aqui muito mais barato do que um carro da mesma categoria nacional ou num patamar parecido? Você vai preferir comprar um Linea da Fiat ou uma BMW 318 ou o que for, um X1 da BMW? Então, o Brasil, ele foi pressionado, e a gente sabe, né, que o World Trade Organization, parece até nome da Tabajara, o WTO, ele é dominado pelo pessoal da União Europeia, cara. Isso é a ONU, é uma agência da ONU, a OMC. Então, para o brasileiro, ele não vai ter grande vantagem, não. Assim, uma vantagem muito grande não vai, não. O brasileiro tem que ficar esperto para isso aí, por comemorando, e aí que é a coisa ruim de você levar para a política, porque esse é o Lula que fecha esse acordo. O pessoal do Bolsonaro estava todo xingando, mas como foi o Bolsonaro, o pessoal do Lula todo xingando, o brasileiro ele tem que parar certas horas, ele tem que sair do grupo ali onde está a confusão e olhar de fora o que está acontecendo. Fechar os olhos e o coração para poder raciocinar o que realmente representa um acordo desse. Então é um acordo muito pesado. Envolve a China entrando na Europa, envolve os Estados Unidos, envolve o nosso setor agrícola, que eles vão entrar pesadíssimos aqui, e é um setor que não gera emprego, e a gente tem que ter essa preocupação. Não adianta você dizer, amigos, olha só, não adianta o Lula, o Temer ou o Bolsonaro falar assim, esse mês a economia melhorou, ou o governo aumentou a arrecadação. Se você está vendendo mais minério, se você está vendendo, né, Nióbio, companhia limitada, e isso está gerando recursos, impostos, que são pagos ao governo, ele pode aumentar o caixa dele. Mas será que nessa balança a geração de emprego ela está igual à geração de recursos para a União? Será que se o Brasil aumentar em 1 trilhão a arrecadação em tantos anos, significa que vai gerar mais 1 trilhão de empregos? E as pessoas têm que pensar nisso, pelo amor de Deus, sem imaginar esquerda e direita, gente. Apenas pensar nesse assunto.
Pensem nesse assunto. Entendeu? Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria passar rápido mesmo esse assunto aí para vocês. Queria passar para vocês isso aí que está acontecendo para poder a gente poder conversar, cara, a gente poder trocar essa ideia aí, poder trocar essa informação, que a gente precisa dessas informações, tá? Que realmente vocês tenham cuidado, não entrem nessa. Não entrem nessa de ficar brigando direita e esquerda. O assunto é muito mais importante do que você levar o assunto para esses lados aí. Que parabéns ao Bolsonaro, parabéns ao Lula, parabéns ao Temer. Agora virou tudo assim. Você pega a notícia, a primeira coisa é saber quem fez a notícia. Ah, quem foi? É de que lado? É desse, daquele? E o Brasil morre. Que o Brasil não é Bolsonaro, o Brasil não é Lula, o Brasil não é Temer. Eles estão lá, eles não são, eles estão. Daqui a pouco o Bolsonaro pode ser reeleito ou não ser reeleito, entre o Dória, entre o Pláucio, entre alguém aí, entre qualquer outra pessoa aí. Ele apenas está presidente. Agora, o Brasil, ele é a nossa pátria. Ela é a nossa pátria. Entendeu? Mesmo sofrendo, mas é a nossa pátria, cara. A gente tem que ter preocupação do que está sendo feito. Porque quando vem um acordo desse, ele não vem um acordo desse dizendo para quem é de esquerda vai sofrer, quem é de direita não vai. Não existe isso. O acordo é com o país, cara. É com a República Federativa do Brasil. As pessoas estão esquecendo isso ultimamente. As pessoas estão levando para um lado terrível. E poucas pessoas têm a preocupação de entender esse acordo, as minúcias desse acordo, o que realmente esse acordo vai gerar. É interessante nós virarmos um país agrícola? Vamos desmatar tudo sem gerar emprego? Vamos virar o celeiro, o quintal da Europa? É isso que o Brasil quer? Ou quer dizer, e o que acontece nisso aí é as pessoas esperarem assim, o que o Bolsonaro tem a dizer disso? O Bolsonaro é contra o Brasil virar agrícola, então também sou. Não, o Bolsonaro disse que vai ser legal, então também vai ser. E virou isso, gente. Entendeu? É complicado. Eu não quero mais falar da reforma da Previdência. Por sinal, teve uma pessoa que entrou no meu hangout, entrou nos meus comentários, eu não apaguei, me ofendendo. Maria Lúcia, Lira, Maria Lúcia. Fui olhar o perfil dela no Facebook e fui olhar o perfil dela, né? Porque ela tão assim, os outros youtubers estão dizendo que você é traidor. Aquelas bobagens, né? Fui olhar e tava lá. E de chat de intervencionista, ela só frequenta o Patriotas. E negócio de terra plana, por mais nada. Eu convido a senhora a entrar ao vivo comigo e debater comigo o assunto que a senhora quiser, como, ou quem quiser, do Patriotas, do Brasil pela Direita, o Pláucio, Gustavo. Não me recuso a conversar com ninguém. Só que eu vou mostrar tudo documentado. Eu não vou dar minha opinião, não. Eu vou mostrar tudo documentado. Tudo com documento. Quando disser, não, não era isso. Espera aí, então vamos ver aqui a página do Senado, a página do Diário Oficial, a página da coisa, qual a PL. Aí vocês vão ler. Aqui, hoje, eu emiti minha opinião sobre o que é o negócio. Coisa rara de eu fazer. Normalmente eu leio a notícia. Teve um também que falou comigo da Previdência. Ah, não tem. Tá lá na página do Senado, eu botei. Então é isso, gente. O que eu queria falar era isso, queria conversar com vocês era isso hoje, não era nada demais. Eu só estava perdendo o time de falar isso com vocês, porque eu não paro de tossir. E é a minha região, hoje aqui que deu uma chuva, estava mais de um mês sem chover. Mais de um mês sem chover. Então estava 70% da minha cidade aqui, o pessoal tá tossindo sem parar. Entendeu? Entendeu? Ana Raquel, Alex, you understand that? Do you understand about the New World Order? Cara, eu já falei isso milhões de vezes aqui sobre a nova ordem mundial, Ana. Milhões de vezes aqui. Entendeu? Milhões de vezes. Só que é uma pergunta, do you know, né? You know.
entendeu? É isso. Ninguém vai estar salvo da nova ordem mundial, nem se Jesus Cristo voltar, só se ele acabar com isso aqui. Então é isso, gente. Abraço a todos vocês. Amanhã eu vou falar sobre o Moro, sobre o que aconteceu com o Moro, eu vou dar minha opinião sobre o que aconteceu ali, a gravidade, tá? Eu tenho uma visão sobre a história do Moro, que me preocupa. Posso até tentar falar agora, se eu não tossir. Entendeu? Se eu não tossir, eu posso até tentar falar aqui em 2, 3 minutos, que eu acho que... Eu vou tentar falar com vocês sobre o Moro aí, rapidinho. O que eu acho da história do Moro, que aconteceu ali? O perigo daquilo, não é porque foi alguém do PSOL, do PT, falou mal do presidente, falou mal do ministro, e não coisa não. O que acontece é que isso, o que vem lá de cima, ela jorra para baixo. Nós, quando éramos pequenos, sempre estávamos olhando para os nossos pais, avós, ouvir história dos avós, os pais educavam, como Elis Regina fala, né, como nossos pais. E hoje, o que acontece lá em cima está refletindo aqui para baixo, cara. Entendeu? Quando você vê um deputado não respeitar o ministro, a maior gravidade é que eles estão discutindo, eles estão destruindo toda a formação do povo brasileiro, das pessoas. Você não vê ninguém mais querer respeitar a polícia, você vê o professor levar cadeirada. Eu estava vendo um caso aí, eu até naquele dia eu marquei, mas eu não consegui passar para vocês, eu não consegui compartilhar, entendeu? Que era o cara, o ladrão entrou na casa do cara, 3 vezes, roubou a bicicleta dele, ele pegou o ladrão, mobilizou o ladrão. Quando a polícia chegou, foram pro delegado, o delegado prendeu o cara que foi roubado e soltou o ladrão, porque ali com o delegado, o ladrão disse que ele foi torturado, o cara pegou ele roubando e amarrou os caras lá. Entendeu? É mais ou menos isso que está acontecendo. Como é que eu vou ensinar um filho, um neto, um irmão, um amigo a ter respeito pelo país, cara, se o próprio país, as pessoas que estão lá em cima, não tem respeito a nada? Você pega juiz bêbado, você pega o cara do STF se encontrando com o advogado de defesa dos casos, o próprio acusado, se encontra escondido em garagem. Você vê um presidente alugar um andar inteiro de hotel e não dar satisfação à Receita Federal, da onde ele arranjou dinheiro, Lula, para negociar o impeachment da Dilma, e ninguém pergunta nada. Então é isso que está acontecendo. As pessoas acabaram com o Brasil, cara. Então eu achei o que aconteceu ali... a própria foi quem? Foi a Carla Zambelli ou foi a Bia Kicis? Uma das duas, que assobiou lá, deu aquele negócio lá para fazer silêncio, ela presidindo a mesa da Câmara dos Deputados, a mulher assoviou, cara, para poder pedir silêncio. Como se estivesse num boteco pedindo uma brama, cara. Então o cara vê aquilo, como é que um aluno vai ter respeito ao professor se uma pessoa presidindo a mesa da Câmara, ela assovia? Foi a Carla Zambelli, né, Rose? Né, Rose? Obrigado. Então é isso. Então você chega a um estágio desse, você está querendo cobrar respeito de um país que é totalmente zoneado, não tem respeito a nada. Não existe hierarquia, não existe nada. Então o que aconteceu ali, independente do cara ser do PSOL, porque eu vi gente do Bolsonaro, pô, basta ver do Bolsonaro, entrou deputado pelo PSL aí, nego que é procurado nos Estados Unidos. Se pisar lá, nego vai dar uma trava nele. Então não é que eu falo, você não pode analisar só direita ou esquerda, sabe? Hoje eu vejo as pessoas falarem do Rodrigo Maia, mas se vocês tiverem paciência de pegar o hangout desses youtubers antigos, todos pediram para apoiar o Rodrigo Maia, que o Bolsonaro tinha pedido apoio. Hoje é o maior diabo do mundo. Entendeu? Alfredo, eu já falei isso milhões de vezes, cara. O corpo é uma coisa só. Mas você tem... O seu corpo é uma coisa só, mas você tem a mão direita e esquerda. Tem hora que você pega com a esquerda, hora que você pega um pouco com a direita. Se você perder a mão esquerda, a direita continua lá. Então, o corpo chamado Brasil, você tem que ilustrar. Eu tenho que ilustrar. Então é isso aí, cara. Daniela Mercury também beijou a outra lá, todo mundo deixou. Uma zona, gente. O Brasil virou uma zona.
Então, aquilo com o Moro, primeiro que o Moro está acostumado a lidar com bandido, então ele ali ele estava em casa, lidando com bandido. Acabou. Então, para mim, não importa se foi com o Moro, não importa se o deputado era do PSOL. O que importa é a estrutura e a formação do país. Isso que me preocupa. As pessoas não têm mais respeito à bandeira do Brasil. As pessoas queimam bandeira do Brasil igual queima fogueira de São João, cara. As pessoas não têm respeito a mais nada. Entendeu? É isso. Não vou falar mais porque eu vou começar a tossir, não tô legal, não. Gente, desculpe a hora. Boa sexta-feira para todos vocês. Se eu melhorar, eu vou voltar amanhã. Queria dar o parabéns hoje. Foi lá a inauguração da TV, da SR News lá do Sandro Rocha. Assim que ele tiver com a plataforma lá legal, eu vou transferir para lá. Eu já vou começar a tirar meus vídeos daqui, já postar lá, botar aqui para mim fechado e começar a postar para lá. Tá correndo atrás. Agora ele não presta mais porque ele falou mal da Previdência. Virou esse Fla-Flu. Você tem a chance de ter uma plataforma lá fora, onde o YouTube não vai fazer essa covardia que está fazendo com vários YouTubers. Eu não sou monetizado, mas eu vejo a covardia com vários deles, de direita, de esquerda, de receita culinária, seja lá do que for. Entendeu? Não, eu quero que ele dê errado porque ele falou mal da Previdência. Cara, esse pensamento pequeno que está destruindo o país, cara. As pessoas não querem mais se respeitar. Gente, eu não estou aguentando mais nada. Boa noite para vocês. Obrigado à moderação a todos vocês. E fica o convite para a senhora que me ofendeu lá. A hora que a senhora quiser, pode entrar aqui e debater comigo, como qualquer outro youtuber. Sem problema nenhum, não vou brigar, não. Eu tô sempre no hangout lá do Jackson. Eu falo, o Jackson... Cara, o Jackson pensa diferente de mim em várias coisas, mas ele pensa na mesma coisa que eu penso. Ele quer o Brasil melhor, cara. E eu não posso brigar ou criticar ou ficar chateado por uma pessoa que quer a mesma coisa do que eu, cara. Ele quer um país melhor. Luta por isso, bota a cara dele, briga por isso, como todos os outros. Como o Edson não para de seguir a dele, como o Marcão, como o Plaucio, como o Gustavo. Como todos aí que estão seguindo essa linha. Entendeu? Como estão seguindo essa linha aí. Como é que eu vou dizer, cara, que tá errado? Pensa diferente de uma coisa, mas nunca vi ele falar mal do Brasil. Jamais eu iria ver o Dr. Jackson queimar a bandeira do Brasil. Entendeu? Nada disso, jamais. Pelo contrário. Acho que se mandar uma bandeira do Brasil, ele vai olhar e vai chorar. Porque ele é patriota. E eu sou, como eu sei que muitos são, e muito já antigo nessa brincadeira, cara, sou intervencionista. Não mudo minha opinião. Não mudo minha opinião. Entendeu? A minha cabeça era só fechando tudo que está aí para poder começar do zero. Nessa de acreditar em eleição, olha só o que está dando aí, gente. Nós estamos em julho aí, cara, olha a bagunça que está o país. Olha a bagunça. Eu fico chateado, cara, por essas bagunças do Moro e deputado, que a gente vê, cara, filho do presidente ofender general, se meter na política. Tem que se meter nisso não, cara. Deixa nós aqui, que somos o povo acebolado, o afegão médio, falar o que a gente quiser, cara. Meu pensamento é livre aqui. Mas você não pode, cara. Não pode ofender dessa maneira os generais, sabe? Eu acho ridículo isso. Acho absurda a ofensa do general por uma outra autoridade do governo federal, cara. Será que você não vê que um general aprende na academia e durante a vida dele quer defender a pátria? E você representar a pátria dentro do legislativo? Tá errado isso, gente, tá errado. Tá errado, isso tá errado. Eu, às vezes, posso falar, Mourão, acho que você não tá certo nisso e aquilo, mas quem sou eu, cara, na fila do velório, não é nem do pão, sou ninguém, cara. Eu não sou ninguém, eu sou o torcedor. Eu sou aquele cara que eu posso xingar o juiz, mas se o cara em campo xingar o juiz, ele é expulso. E é isso que as pessoas têm que entender. As pessoas perderam a noção das hierarquias, da função dentro do Estado, da função passa para a sociedade. Quando você vê um senador, um vereador, um deputado ofender um general, sabe? Mandar o general calar a boca. Cara, ele tem ideia do que é um general, cara. Ele tem ideia do papel dele.
sendo representante. Aquele deputado tem ideia de quem ele é para poder chamar um cara, você é um juiz ladrão. Se você vê um deputado fazendo isso, por que você não vai fazer? É o que está acontecendo. Isso está acontecendo. Infelizmente, eles estão confundindo. É bonito teu pai presidente? É. Mas, cara, se comporte como um vereador, como senador e como deputado. No final de semana, você é filho dele. Mas durante a semana, você representa aquele grupo que pediu para você lutar pelo Brasil. Flávio Bolsonaro, se o seu eleitorado quer que o STF seja investigado, você não pode votar contra essa investigação, não sei por que razão, ou medo, sei lá o que foi. Você não pode fazer isso. Você está ali, né, para representar mais você. Esse é o problema. As pessoas estão embolando. Uma criança de 10 anos olha um cara chamar o Moro de ladrão. Cara, que educação você vai querer dar a ele? Que referência você vai dar a ele? Que país você vai querer dar melhor às pessoas, cara? Entendeu? Cara, tá muito difícil aí. Gente, fique com Deus. Obrigado aí, desculpe a hora, mas foi a hora que deu para conversar sem ficar tossindo igual um cachorro louco. Tá bem? Fique com Deus, boa noite. Até amanhã.